amores, tudo bom com vocês? Eu resolvi criar esse canal com o intuito de falar um pouco do que eu já fiz na minha adolescência, mas como primeiro vídeo eu vou trazer tipo um testemunho assim que eu passei, que foi um problema que eu tive na minha visão. E vamos lá, começar o vídeo. Bom, gente, entre 2016 e 2017 foi quando eu descobri, eu percebi assim, eu estava no terceiro ano do ensino médio, e eu descobri não, né? Eu não tinha descoberto ainda. Mas eu notei que eu não estava conseguindo, eu sentava na frente, eu sempre fui no terceiro ano, eu sempre fui dessas alunas de sentar na frente, tirava boas notas e tais, e eu não estava conseguindo enxergar o quadro. E eu já copiava do caderno das minhas amigas e tal, e eu usava óculos, mais ou menos, eu não gostava tanto de usar óculos, usava de vez em quando, mas nem o óculos estava resolvendo. E eu fui empurrando isso com a barriga, empurrando até metade do ano. Até metade do ano de 2017. Aí, que até 2016 deu pra levar. Então, quando foi na metade do ano de 2017, eu conversei com a minha mãe. Acho que foi no mês de junho, por aí, eu conversei com a minha mãe. E minha mãe ficou muito assim, como é que você não me contou isso? Mas minha mãe até achou que eu tava exagerando. Então, ela resolveu marcar o oftalmologista pra mim. E eu fui. E o oftalmologista lá, eu cheguei, contei. Ele duvidou também. Ele achou que eu tava exagerando muito, que eu tava mentindo. Mas quando ele fez o exame, ele olhou pra minha mãe e fez: mãe, como é que você deixou sua filha chegar nesse estado? Como você não percebeu antes, nem contou? E minha mãe falou que eu só tinha contado pouco tempo atrás e tal. E ele meio que passou uma bateria de exames pra me fazer na visão. E disse que não podia ser particular, teria que esperar pelo SUS. E aí começou todo o processo. Eu tô olhando muito pra baixo porque eu tô com a colinha aqui no celular. 2000 anos depois. Eu tive que ficar na fila de espera e nisso minha situação foi só se agravando. E meus pais preocupados, meu pai todo dia ia lá na recepcionista do oftalmologista saber como é que estava andando, e ela mostrou que tinha 5 escaselas na minha frente. Cada escasela com mais ou menos, acho que com umas 80 pessoas, 80 papéis. E a minha estava lá embaixo e ela falou assim: olha, o senhor não adianta, o senhor está vindo aqui todo dia, o senhor tem que ir. Talvez sua filha só consiga ir ano que vem, no caso seria 2018. E ali começou toda a agonia. Aí ela entrou para falar com o diretor do local e quando ela saiu, ela fez: infelizmente a gente não pode fazer nada. E meus pais saíram. E quando meus pais chegaram na porta, meus pais ouviram uma pessoa chamar eles assim: pais, e eles não acharam que era com eles. Mas aí minha mãe resolveu olhar para trás, aí viu um homem chamando ela de volta. Aí ela entrou, explicou a situação, o médico não. O diretor do local lá achou muito assim, não vou citar nome, gente, porque por questão de respeito assim, né? Aí ele ficou muito assim, ele se comoveu muito com a minha história e tal, e disse que ia ajudar. Aí isso foi, eu acho que numa quarta-feira, e ele perguntou, foi entre uma quarta e uma quinta, ele perguntou se no sábado a gente já poderia viajar. E eu tinha direito a levar um acompanhante que eu era de menor. Então minha mãe foi comigo. Minha mãe disse que podia e fomos. Chegamos lá em João Pessoa e fomos pro hospital, e chegamos lá, fizemos os exames. E a esposa do dono do hospital, do hospital, pediu pra mim ver, e ela falou assim: cara, como que isso foi acontecer assim? Então, era particular, mas o oftalmologista que me atendeu primeiro, ele tinha um convênio lá. E a gente foi, e ela ficou assim, sem entender como que tinha acontecido aquilo com uma pessoa tão jovem. Mas enfim, eu vou resumir o máximo que eu puder aqui. Aí, em 2017 foi o ano que, eu digo assim, foi um ano de superação, foi o ano que eu mais lutei pela minha própria vida, quando cada exame custava em torno de, acho que uns R$600, e a gente no tempo não estava com um recurso assim bom para ficar fazendo esses exames, e o diretor do hospital daqui de Guarabira deu todo o suporte pra gente, ajudou a gente demais, eu sou muito grata a ele até hoje. Enfim, a gente fez os exames e teve aquele negócio assim de choque, quando a gente se deparou com a realidade que até então a gente não sabia conciliar muito bem.
Então a gente voltou para Guarabira e tal, e ela pediu para mim retornar outro dia para continuar fazendo os exames e tal. Cada vez que eu ia, os exames só eram mais caros, só era mais exame, mais exame, mais exame. E até que chegou um momento que ela falou assim, olha, sua filha nem com o último grau, o grau mais alto que a gente tem, ela não consegue enxergar. Pelos exames que eu estou avaliando aqui, eu nunca peguei um caso desse, eu só estudei esse caso em livros. E ela é a minha primeira paciente com esse caso. O problema dela veio devido ao problema dela de coração. E a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Não podemos optar por esperar para um transplante de córnea, porque eu estava com ceratocone e não podia esperar o transplante de córnea porque eu poderia cegar a qualquer momento. Se eu chorasse, eu poderia cegar. Se eu coçasse o olho, eu poderia perder a visão. Se eu fizesse qualquer coisa, no tempo eu trabalhava. Então, eu consegui terminar meus estudos com a ajuda de todo mundo, dos professores, das minhas amigas. E ela falou o seguinte, né, que eu não podia mais trabalhar. Eu trabalhava numa loja de roupa e ela falou que eu não podia mais trabalhar, que eu não podia ter contato com poeira, com nada do tipo. Então, ela falou que a cirurgia era 11 mil reais e naquele momento a gente ficou assim, sem saber o que fazer. Ela disse que tinha que ser o mais rápido possível e a gente não tinha de onde arrumar, de onde tirar. E foi um momento mais complicado assim, porque eu nunca vi minha família ficar no estado que minha família ficou. Meus pais, eu lembro que a gente foi de carro pequeno nesse dia e meu pai levou um amigo dele. E na volta eu chorava de um lado, minha mãe chorava de outro. Eu chorava não pelo fato de eu não querer fazer cirurgia, mas pelo fato de eu saber que poderia perder a visão a qualquer momento e não tinha como arrumar o dinheiro assim, no estralar do dedo do dia pra noite. Eu vi meu pai sendo humilhado assim. Meu pai passou de loja em loja, contando minha história, pedindo ajuda, e muita gente ajudou, muita gente não ajudou. Teve mais gente que não ajudou do que ajudou até então. E meu pai pensou várias vezes em virar o carro e se matar para poder doar as córneas dele para mim. Foi algo muito difícil assim, porque não é fácil você ouvir do seu pai querer se matar para que sua filha não perca a visão. Minha mãe chegou pro diretor, para o diretor lá, que ajudou a gente, e perguntou a ele como é que ela fazia para conseguir uma autorização para ela assinar, dizendo que poderia tirar os olhos dela para doar as córneas dela para mim, porque ela já tinha vivido tudo que tinha para viver e eu não, eu estava começando agora. E eu fiquei assim, sem querer acreditar e tal, eu não queria que ninguém fizesse isso por mim. E então minha mãe, o diretor falou que não era assim que funcionava, que ninguém, juiz nenhum, ia autorizar isso. E até porque teria que ser algo compatível com o meu. O da minha mãe e dos meus pais não poderia ser compatível com o meu, e o de um estranho poderia ser. E ao mesmo tempo poderia ser de acontecer uma rejeição, do meu organismo não aceitar. E a gente ficou assim, o diretor do hospital se comoveu tanto com a nossa história que ele resolveu ajudar. Ele levou a gente até uma certa pessoa, que eu também não vou citar o nome, mas foi um anjo que Deus colocou na minha vida, posso dizer assim, tanto o diretor como essa certa pessoa. Essa certa pessoa faleceu recentemente, então pro respeito à família, assim, não vou contar nomes, não vou citar nomes. E eu falei assim, essa pessoa, eu pensei comigo mesma, essa pessoa não vai querer me ajudar, porque já chegou gente com situações piores e essa pessoa deu um não e ninguém mudou mais a resposta dessa pessoa. Então, por que que comigo vai ser diferente? Mas lá fomos nós. O diretor ligou e falou assim, isso já chegando mais ou menos no início de dezembro. E aí o cunhado da minha mãe me chamou a gente para ir na igreja deles e tal, para eu falar o que eu estava passando. O pastor dessa igreja também me chamou para contar a minha história, ver se alguém da igreja poderia ajudar. E fizeram uma campanha para mim, uma campanha de oração por mim. E eu fiquei muito grata, assim, eu me senti muito acolhida nessa igreja. Até então eu estava afastada, assim, não estava indo para igreja nenhuma. E fiquei na minha, assim,
E fui para a igreja, comecei a ir para a igreja, comecei cada vez mais, e acabei me firmando lá novamente. Mas o pastor também me ajudou de todas as formas que ele podia, a igreja também. E a gente foi. Retomando a história, o rapaz, mais ou menos no dia 17 de dezembro, por aí, essa pessoa chegou, o diretor do hospital chegou e falou assim pra minha mãe, ligou pra minha mãe e falou: vamos na casa de fulano hoje, falar com ele. E ali meu coração já disparou, porque, como eu disse, no meu pensamento essa pessoa não ia me ajudar, porque ele não ajudou a gente com situações piores. Mas a gente mesmo assim foi. Até porque no dia anterior a isso, minha mãe estava no centro com meu pai e algo dentro dela, no coração dela, pedia para ela descansar. E repetiu várias vezes para ela descansar, e ela falou assim: eu creio que seja o Espírito Santo pedindo para mim descansar, que ia cuidar de tudo. E minha mãe pensou em vender a casa, vender o carro. E uma mulher falou para mim o seguinte: não vai precisar vender carro, não vai precisar vender casa, porque Deus vai suprir com tudo. E Deus não quer suprir com tudo, e realmente foi o que ele fez. Então a gente foi até a casa, no dia seguinte a gente foi até a casa dessa pessoa. Chegou lá, essa pessoa muito assim, muito direta, não era de fazer muitas perguntas, mas então minha mãe, meu pai, ou foi minha mãe, não lembro bem, começou a contar a história assim, bem resumida mesmo, e a pessoa falou assim: procure fulano e fale com fulano para fulano fazer, para fulano dar um jeito de falar, de entrar em contato com o hospital. Mas aí minha mãe, ele perguntou até o valor, aí meu pai falou assim 11 mil, aí o rapaz até botou a mão na cabeça assim, o diretor do hospital, porque 11 mil assim foi mesmo na lata que meu pai mandou, e tinha acho que 80% de receber um não, principalmente quando falou assim o valor. Mas aí a pessoa falou assim: vai pra essa menina bonita aí o rapaz falou: ele falou assim, então, isso foi no dia 18 de dezembro, gente. E essa pessoa falou assim: eu quero 18 não, isso foi no dia 19 de dezembro, numa sexta-feira de 2017. E essa pessoa falou assim: eu quero daqui pra segunda-feira essa cirurgia feita. E o hospital já para entrar em recesso por conta do fim de ano, Natal, não, essas coisas. E a gente ficou assim, só orando para que Deus pudesse tomar a frente, para que Deus viesse realmente fazer o querer dele, até porque eu estava lutando contra o tempo. E foi lá ficar, sexta-feira de manhã a gente foi lá, e quando a gente veio para casa, ficou só orando. Quando foi à noite, a gente resolveu, eu, meu pai e minha mãe resolvemos ir até a casa da madrinha do meu irmão, que fica algumas ruas depois da nossa. E o diretor do hospital, ele mora, acho que umas 3, 4 ruas depois da minha. E quando a gente ia assim no carro da gente viu o carro dele vindo. E a gente até ficou assim: meu Deus, será que ele estava indo lá em casa? Mas mesmo assim a gente foi e parou o carro. Aí ele viu a gente, parou o carro do lado e falou: olha, a gente entrou em contato com o hospital e eles falaram que o dinheiro já foi depositado na conta e a cirurgia dela está marcada para amanhã de manhã. E eu acho que eu ainda estava numa esperança tão grande de não precisar fazer essa cirurgia. Mas quando ele falou assim, à noite a cirurgia já está marcada para amanhã, de 8 horas ela já tem que estar lá, minha ficha caiu e eu comecei a chorar muito, muito, muito. Porque eu achava que não ia precisar fazer. Quando ele disse isso, eu não vou ter para onde correr, vou ter que fazer essa cirurgia. E no outro dia, a gente agradeceu muito, muito a Deus. No outro dia, a gente não foi para casa da madrinha do meu irmão, a gente voltou para casa para agir as coisas. E a gente ficou muito grata a essa pessoa, porque eu fiz a cirurgia. Eu fiz a cirurgia dia 20 de dezembro, a primeira. E no início de janeiro eu fiz a segunda. E foi algo que mudou minha vida completamente, assim, minha visão melhorou, acho que cerca de 90%. Meu grau diminuiu muito, 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 muito. E até então eu nunca tinha visto ninguém, nunca tinha ouvido nem falar nessa doença e também nenhuma outra pessoa que tinha passado por isso. Mas aí na noite que a gente ficou sabendo disso,
meus primos vieram aqui em casa. Aí eu peguei o celular dele e pesquisei como era essa cirurgia. E quando eu vi a cirurgia, aí eu comecei a chorar mais ainda, porque, pra quem sabe, eu sou muito medrosa com essa cirurgia. Qualquer cirurgia que eu precisar fazer, eu prefiro fazer dormindo do que acordada. Nessa cirurgia, obviamente, eu não poderia fazer dormindo, porque meu olho tem que estar aberto. Mas enfim, foi uma experiência muito chata e ao mesmo tempo uma superação que eu tive. E se não fosse meus pais, meus amigos, minha família que tivesse me apoiado, ficado do meu lado, eu não sei se eu teria conseguido passar por tudo isso. Eu agradeço primeiramente a Deus por ter colocado um anjo na minha vida que me ajudou muito, me ajudou assim de uma forma inexplicável. O pastor da igreja ajudava na gasolina, com dinheiro pra gente lanchar lá e tal. E meu pai teve que fazer várias coisas assim. E a parte que mais me doeu foi ouvir minha mãe querer doar os olhos dela pra mim. Foi ouvir meu pai querer se matar para que eu pudesse assim fazer cirurgia. E também a parte que eu achava que não ia conseguir passar por isso. Mas enfim, Deus cuidou de tudo. Eu, como a mulher tinha falado pra mim, não precisei vir de carro, meu pai não precisou vir de casa. A gente não tirou R$1 do bolso pra essa cirurgia. E eu sou muito grata a Deus pelos anjos que Ele colocou na minha vida, que foi o diretor do hospital, a médica e a pessoa que pagou a minha cirurgia. E até hoje, quando essa pessoa faleceu, eu senti demais, porque foi a esperança assim, da minha vida para essa pessoa. E é isso. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas espero que vocês tenham assistido até o final, porque eu tentei resumir o máximo que eu poderia resumir. Eu não contei tudo, mas eu contei, acho que as coisas principais. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas. E o que realmente me motivou a fazer esse vídeo, a criar um canal no YouTube e falar dessa história, foi que recentemente eu conheci um rapaz no Instagram que ele estava passando pelo mesmo problema que eu. E eu compartilhei minha experiência com ele, ele falou que ajudou muito assim. E quando eu vi ele passando pela mesma situação, eu não conhecia ele até então, mas eu chorei muito. Eu orei muito por ele mesmo sem conhecer. Eu chorei que parecia que uma pessoa da minha família tinha falecido, porque eu sei quanto foi difícil para mim conseguir fazer essa cirurgia. Principalmente dele foi pior, que foi no meio dessa pandemia, né? E foi algo que eu sei o sofrimento que foi, não só para mim, como para a família. E eu sei que para ele e para a família dele também deve ter sido algo bem parecido. Se não foi igual ou pior, né? Só que o meu tava no estado bem mais avançado. O dele eu acho que não tava nem tanto. Mas é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.